Luciane Amaral, mãe de Matheus Amaral, causou uma verdadeira revolução na internet ao vazar um áudio em que expõe a relação entre seu filho e Isabelle Nogueira. Com uma voz carregada de emoção e firmeza, ela revela verdades profundas sobre a dinâmica do casal, afirmando que Isabelle jamais amou Matheus de verdade. O áudio, repleto de acusações, deixa claro que a busca de Isabelle pela fama a fez esquecer de quem realmente estava ao seu lado. Luciane, determinada, coloca em questão todo o romance público, deixando no ar uma reflexão poderosa sobre amor, sacrifícios e limites. Descubra agora tudo o que foi dito, inclusive ouvindo o áudio vazado da mãe de Matheus Amaral. A repercussão foi imediata. O momento em que Luciane Amaral, mãe de Matheus Amaral, decidiu expor sua versão da história para a internet, causou um verdadeiro furor. O áudio vazado rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando uma onda de especulação e debates calorosos. O que começou como um simples desabafo de mãe logo se transformou em uma bomba que abalou a relação pública do ex-BBB com Isabelle Nogueira. Em um primeiro momento, muitos acharam que era apenas mais um caso de uma mãe defendendo seu filho, mas à medida que o conteúdo do áudio ia se desdobrando, o que parecia ser um simples desabafo foi se tornando uma revelação poderosa e dolorosa. Luciane não só falava do sofrimento de Matheus, mas também desmascarava uma realidade oculta. As palavras que ela usava para descrever a relação do filho com Isabelle eram incisivas e reveladoras. Ela não tinha dúvida de que Isabelle, em sua busca incessante pela fama e pelo brilho das câmeras, havia deixado Matheus para trás. Luciane afirmava, com uma dor visível em sua voz, que Isabelle nunca havia amado verdadeiramente seu filho. A acusação era direta e cruenta. Isabelle preferiu a fama e o sucesso pessoal, negligenciando o parceiro ao seu lado. Ela dizia com firmeza que enquanto Matheus tentava a todo custo manter a relação, Isabelle se afastava cada vez mais, ignorando o sofrimento dele. Segundo Luciane, que o levou à beira da depressão. O impacto das palavras de Luciane não foi só sobre a situação de Matheus, mas também sobre a imagem pública de Isabelle, que até então parecia ser a queridinha do público. Com cada frase, a tensão aumentava, e o público começava a perceber o que estava realmente em jogo: um amor desfeito, uma relação que estava construída sobre ilusões. Luciane, com sua sinceridade brutal, não economizava palavras para descrever o impacto emocional que Isabelle causou em seu filho. Ela falava do cansaço visível de Matheus, das olheiras profundas, de como ele estava se perdendo emocionalmente, e que mesmo com todo o seu esforço, Isabelle simplesmente não via isso. A cada novo detalhe que Luciane revelava, ficava claro que a mãe não estava apenas defendendo seu filho, mas tentando resgatar sua dignidade e justiça. Ela sabia que Matheus estava em um ponto de inflexão, onde não havia mais volta. Ele estava ferido, mas, para Luciane, a decisão estava tomada. Ele seguiria em frente. Não importava o que o público ou Isabelle pensassem. Ela sabia que Matheus não voltaria atrás. Ele pode sofrer, mas não vai voltar atrás. Não tem mais volta, dizia Luciane com firmeza. Ela sabia que seu filho já havia se libertado emocionalmente, e a dor, embora profunda, estava finalmente sendo reconhecida. No entanto, a reviravolta mais impactante de todas estava por vir. O áudio não era apenas um relato da dor de Luciane. Ao final da gravação, ela fazia uma declaração ainda mais pesada. Isabelle precisava agora enfrentar as consequências de suas escolhas. O amor, segundo Luciane, havia sido ignorado, e agora Isabelle teria que lidar com a realidade de sua indiferença. A última frase de Luciane parecia uma sentença definitiva, uma conclusão que deixava claro que, para Matheus, o capítulo com Isabelle estava fechado. O áudio, que rapidamente se espalhou pela internet, dividiu as opiniões. Enquanto alguns defendiam Isabelle,
Outros aplaudiam a coragem de Luciane em colocar na mesa o que parecia ser uma verdade escondida por trás da fachada pública do casal. O silêncio de Mateus, que até aquele momento se manteve afastado da tempestade, só aumentava a tensão. Ele parecia ser a peça-chave que faltava para entender toda a gravidade do que estava sendo revelado. E agora, depois de toda a polêmica, o que será que realmente aconteceu entre Isabelle e Mateus? Como a verdade por trás do áudio se desdobrará para o público? Prepare-se, porque o áudio completo, que contém a voz de Luciane desmascarando a realidade do que aconteceu, será revelado agora. Flexível. Ele não se importava dos compromissos dela, ele apoiava ela vivia em reunião, e às vezes, por causa dessas reuniões, eles não tinham uma vida, eles não tinham uma rotina de dia, entendeu? Porque ela passava só no telefone, ela não tinha tempo para ele, era só trabalho, trabalho, trabalho. E mesmo assim, ele super entendia, ele apoiava, fazia de tudo por ela, só que ela não entendeu isso. Ela preferiu seguir com a fama, sabe? E foi deixando o Mateus para trás. Simplesmente, Mateus, cada dia que passava do lado dela, escapava um pouquinho. Então, e mesmo assim, ele sempre tentando, fazendo vista grossa, fazendo conta que não enxergava, apoiando. Só que o ser humano tem um limite. Todos nós temos limites. E a gente veio nesse mundo é para ser feliz, não para ser infeliz. E meu filho estava muito infeliz ultimamente, muito. Ele vivia com os olhos com olheira, pensativo, com uma... E aí, meninas? O que vocês acham dessa história toda? Será que a Luciane Amaral está falando a verdade ou será que ela está apenas defendendo o filho de forma exagerada? Isabelle realmente deixou Mateus para trás em nome da fama? Ou tem mais coisa por trás disso tudo? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para continuar por dentro desse babado. Vamos ver até onde essa história vai.